Doutor, eu estava sofrendo de artrite reumatoide e comecei a tomar vacina de alergia, prescrita aqui na minha cidade, no interior da Bahia, e por incrível que pareça, melhorei do reumatismo. Isso é possível, a vacina da alergia melhorar o reumatismo? Olha, é muito difícil a gente falar isso em específico para você, que você tomando uma vacina de alergia, você vai melhorar o reumatismo. A princípio, o protocolo hoje diz que não, tá? Inclusive, uma das contraindicações relativas para o uso da imunoterapia são doenças reumáticas. Tá? Possivelmente, talvez você não falou isso adequadamente com seu médico. Mas, em contrapartida, né, a gente vendo alguns modelos no mundo de imunoterapia que estão sendo utilizados, não que eu esteja te influenciando a fazer isso, qualquer coisa que você tiver que fazer, você tem que conversar com o seu médico, de preferência o médico que tenha formação na área, né? Não o médico que não tenha, mas o médico que tenha formação na área. Converse com ele, bata um papo com ele adequadamente sobre isso. Mas alguns modelos no mundo têm mostrado que determinados tipos de imunoterapia realmente têm melhorado doenças reumáticas, né? Eu já ouvi falar num modelo que usa protease Klebsiella, e esse modelo bacteriano, ele teria então uma ação, parece que na atuação dos chamados linfócitos T reguladores, né? Porque a gente sabe que quando o linfócito T regulador ele é ativado, os linfócitos T reguladores CD3, CD25, FOXP3, eles são ativados, eles têm então uma regulação do sistema imunológico, eles diminuem aquela balança imunológica TH1, TH12 e TH17 também, que é um linfócito TH17 que causa muito processo inflamatório. Então ele acaba diminuindo essa produção desses linfócitos, né? TH1, que é responsável, hiperatividade de TH1 pode dar doença reumática, TH17 ele exacerba a doença reumática e TH2 daria doença alérgica. Então, ou T2, né? Ou sistema T2. Então, o que acontece? Você, quando faz determinadas imunoterapias, existem alguns estudos sendo feitos, parece que realmente há uma melhora das doenças reumáticas em geral por uma ativação de linfócito T regulador. Mas o problema é que a doença reumática ela não é uma coisa tão simples assim, entendeu? A doença reumática, muitas das vezes, está relacionada, inclusive, com imunodeficiências. O paciente tem imunodeficiência, ele produz as chamadas alarminas. O que são alarminas? São substâncias derivadas da interação do sistema imunológico com agentes agressores. Então, o sistema imunológico, como ele não consegue depurar o organismo desses agentes agressores de forma adequada, ou seja, consumir esse lixo e jogar fora esse lixo, falando de uma forma assim mais popular, né? E esse lixo no linguajar médico é chamado de alarmina, então fica muito lixo alarmina circulante no organismo, e essas alarminas, por sua vez, elas estimulam então uma resposta imunológica muito séria. Né? Então, é comum você ver aquele paciente atópico, aquele paciente que sofreu de alergia a vida inteira, que sofreu de infecções respiratórias de repetição por uma, entre aspas, doença alérgica, e quando você vai investigar não é uma doença alérgica, é uma chamada imunodeficiência primária, e pela quantidade de alarminas produzidas, pela quantidade de lixo que essa pessoa produz no organismo, não consegue depurar esse lixo porque o sistema imunológico da gente tem essa função, né, de lixeiro, ou seja, aquilo ali fica circulante e depois, quando ela chega na meia-idade, 30 anos, 40 anos, na meia-idade mais ou menos, ela começa então a desenvolver doenças reumáticas. Agora, pode ser que seja realmente algo bem interessante, né, essa questão da vacina poder estimular a linfócito regulador e, consequentemente, haver uma diminuição da atividade reumática. Mas isso não dá para afirmar com você que isso funcionaria em todo mundo, né? Pode ser que você tenha tido sorte, pode ser que seu tipo de doença reumática, a característica fenotípica, endotípica e genotípica da sua doença reumática, que é genotípica do genoma, do gene, né? É endotípica da quantidade de substâncias que você produz pelo sistema imunológico e fenotípica pela apresentação dela, da doença reumática, ela pode ser uma característica interessante que, de certa forma, houve uma simbiose, né, do uso da vacina com a melhora clínica do seu problema. Então, assim, é interessante você conversar com o seu médico reumatologista, bater um papo com ele, e até informar, né, olha, doutor, eu melhorei muito da doença reumática depois que eu comecei a tomar vacina de alergia. Né? Apesar de não terem me perguntado nada, eu tomei a vacina de alergia, ter doença reumática, mas melhorei. O que pode ser isso? Né? Aí o seu médico reumatologista talvez tenha alguma explicação para você e, quem sabe, até iniciar uma linha de pesquisa nesse sentido, pegando o seu modelo, né,
seu modelo de melhora e, consequentemente, iniciando uma linha de pesquisa nesse sentido. O que a gente tem hoje de concreto, usando a área da imunologia para tratar doenças reumáticas, é um anticorpo monoclonal chamado infliximab. O infliximab, ele tem uma ação, se não me engano, anti-fator de necrose tumoral, anti-TNF, que é um dos principais mediadores inflamatórios no processo de doença reumática, anti-TNF. É aquele que causa destruição do tecido, destruição das articulações, né, e tal. Então, assim, e processo inflamatório muito grave. Então, esse anticorpo monoclonal é algo já aceito, é algo realmente que funciona, que já está aprovado pelas agências reguladoras americanas, não sei se a Anvisa aprovou. Como eu não sou da área da reumatologia, não tenho essa informação, mas eu ouço muito em congressos internacionais falando sobre a evolução do infliximab, tá bom? Olha, agradeço muito pela sua pergunta inteligente, você vê que a gente discursou bastante coisa aqui, e é por aí, né, que a gente vai melhorando o conhecimento geral da população e de todos. Um abraço, obrigado!